Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui pelo IGTV para falar um pouco mais sobre natação, né? Abordar um pouco mais sobre diversos temas e vamos falar com a doutora Michele Cardoso. Vamos aguardar só mais um pouquinho e nós já damos aí a sequência, né? Acredito que vai ser bem bacana. Vamos falar natação na infância, vamos falar sobre a natação pré-adolescência, adolescência. Vai ser um tema bem bacana para todos nós, ok? Então só aguardar mais um pouquinho e nós já vamos entrar aí, verificar com a doutora Michele Cardoso, ok? Vamos só aguardar mais um pouquinho. Opa, acredito que a doutora chegou. E vamos lá. Vamos aguardar aqui. Acredito. Opa! Já está presente conosco. Tudo bom, doutora? Tudo jóia. Está me ouvindo direitinho? Super bem, tranquilamente. E você, como está? Tudo certo, tudo ótimo. Então tá bom, muito bom, que bacana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Realmente acredito que hoje venha a contribuir de uma maneira muito significativa na natação, mas principalmente a crianças, adolescentes, os pré-adolescentes, e assim favorecer realmente o esporte de maneira muito significativa, né, para essas faixas etárias, né? Queria muito agradecer e para que a gente possa dar essa sequência, né, ao público que nos assiste, queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o seu currículo. Eu sei que ele é absurdamente bom mas fala um pouquinho para todos que estão aí nos ouvindo, né, um pouco da sua trajetória profissional, que tem muita coisa para somar aí para todos nós, por favor. Eu sou a Michele Cardoso, eu sou gaúcha, né? Mas agora moro em São Paulo. Fiz a residência de ortopedia primeiro em Porto Alegre, né? Minha cidade natal, ortopedia geral. Aí eu vim para São Paulo para fazer especialização em criança, né? Correto. O meu R4, que a gente fala, que é o final da residência, na ACD aqui em São Paulo, né? Depois eu acabei fazendo mais um ano opcional na ACD de novo. E acabei ficando em definitivo aqui por São Paulo, né? Trabalhando especificamente com crianças, né? Com crianças. Só criança, eu só atendo criança, não atendo adulto, não, né? E atualmente eu estou fazendo a pós de medicina esportiva, que é para justamente juntar essas duas coisas, os esportes e as crianças, né? Correto. Trabalho Que bastante legal. com criança especial também, né? Até porque o foco da CD é bastante. A piscina é uma grande amiga da gente que trabalha com criança especial. A piscina é uma super piada, né? Então, tentar juntar esses dois universos agora, o esporte e a ortopedia infantil. Que legal, muito bacana, muito bom. Olha só que bacana que a gente vai comentar hoje. Nós vamos falar sobre natação direcionada à infância, né? E até abordar um pouquinho da parte da pré-adolescência, né? Da adolescência. E quanta coisa tem para a gente falar nisso, né? Quanto assunto, principalmente no que nós abordamos sobre os fatores iniciais. Parece ser até um tema um pouco bobo, doutora, mas, por exemplo, a questão relacionadas a vacinas, quadros respiratórios, isso tem uma importância significativa antes da prática da natação, correto? Corretíssimo, tá? Inclusive, a gente só autoriza os pacientes a entrarem na natação quando tem o mínimo do esquema vacinal completo, que é por volta dos 6 meses de vida, tá? Okay. Lembrando que a gente está falando aqui de crianças que não têm nenhum problema de saúde, tá? Porque às vezes quando a criança tem alguma patologia, ela não pode fazer determinadas vacinas, ou ela tem algum problema, por exemplo, cardíaco, a gente tem que botar mais para frente essa introdução, ou um problema respiratório mais grave. A gente está falando, por enquanto, de crianças que não têm doença nenhuma. Então, geralmente, com 6 meses, a gente completa o esquema vacinal básico, inicial da criança, e não tendo nenhuma contraindicação, ela pode ir para a piscina, tá? Antes disso, também, outra coisa que contraindica um pouco a piscina é que o próprio ouvido da criança tem um formato diferente do adulto. Então, pressupõe acumular mais água lá dentro,
Porque eles têm o canal que liga o nariz com o ouvido é mais paralelo, assim. Então, entra mais água, acumula mais água, eles podem ter mais infecção. Então, também beber muito novinho, a gente não gosta de colocar dentro da piscina por causa disso, tá? Não é nem só a Certo. vacina. E aí podem surgir os problemas relacionados, né, à audição. De repetição, que pode levar a déficit auditivo e vários problemas lá na frente, né? Mesmo para quem, por exemplo, eu tenho a minha piscina em casa, eu posso botar meu bebê antes? Geralmente não. Mesmo que seja só a sua piscina sem nenhum contato, né? A gente geralmente não preconiza que entre antes do esquema vacinal e dos 6 meses completo, tá? Outra coisa também, a gente tá careca de saber, todo mundo sempre fala que a natação é um super aliado para quem tem doença respiratória, né? Ela melhora, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas a gente melhora a capacidade cardiopulmonar e ajuda muito o paciente asmático, o paciente com bronquite. Só que a gente tem que lembrar que mesmo esses pacientes, tem alguns que desencadeiam essas crises pelo cloro da piscina. A gente tem vários pacientes asmáticos que não toleram a natação porque o cloro desencadeia a crise asmática. Então é outro cuidado que a gente tem que ter na introdução, tudo a gente tem que pensar isso, né? Ver se esse paciente não vai, mesmo que para ele a natação seja boa, se a gente não vai piorar as crises pelo método como a água é tratada. Claro que tem outras opções, tem ozônio, tem água com sal, né? Então, a gente pode tentar de outras maneiras, mas são cuidados que a gente também tem que pensar antes de colocar a criança, né? Isso é um item tão bacana, doutora. Eu fiz até uma live, um bate-papo com a doutora Zuleide Matar. A doutora Zuleide é presidente da Associação Brasileira de Asmáticos. E um dos itens que ela comentou justamente foi esse, que a natação realmente tem um fator positivo, porém, colocou a criança lá no cloro, a doutora acabou de falar, né? De ter realmente essa preocupação com a criança, com o adolescente em relação à asma e tentar não piorar esse quadro, né? Então, realmente, isso tem a sua significância, né? E, por exemplo, doutora, muitas vezes a gente fala, né, tem a otite, enfim, tem os problemas no ouvido, e problema de pele, assim, o que dá para falar sobre isso? Tem isso também? Eu ia falar agora, tem isso também. Tem alguns pacientes que têm muita alergia às dermatites atópicas, que o cloro da piscina também pode piorar. Então, essas crianças, às vezes, também acabam... Tem umas que sequer toleram ozônio e a piscina salinizada, tá? Tem paciente que realmente não tolera, né? A gente não consegue controlar. E é outro critério também, para apesar da gente adorar a natação, ter que tirar, né? Porque também vai pesar o quanto a criança sofre com a dermatite, ou tem que ficar usando de corticóide, de remédio, até que ponto essa natação está realmente beneficiando, né? Então, é outra coisa que a gente também tem que ter em controle, é as alergias também de pele. Correto, bacana. E qualquer problema que exista, obviamente, encaminhar ao médico, né, e identificar de maneira correta. Sem contar aquelas coisas óbvias, a criança está com uma infecção fúngica, as famosas frieiras, por exemplo, ou tem algum corte, alguma ferida, também a água da piscina pode prejudicar, então também são afastamentos temporários, né? Então são coisas que também entram nessa questão. Bacana, olha só, doutor. E às vezes quem vê isso são vocês, né? Às vezes a mãe, vocês na aula, é que vocês vão ver que a criança caiu, fez um corte no joelho, ralou e tal. Às vezes até tá meio inflamado, infeccionado. Às vezes a queixa chega primeiro para vocês. Aí, então, vocês têm que também lembrar, né? Isso, exato. É bem por aí mesmo. Doutora, olha só, quando surgiu esse tema, né, da natação na infância, na adolescência, pré-adolescência, isso nos chama muita atenção diante de um cenário nacional, né? Visto que, pelo menos, vamos identificar aqui no país, 60%, 70% iniciam a prática da natação já nessa faixa etária, né? E, por exemplo, na infância, né, não há tanto questionamento sobre a importância da natação na infância em si. Mas o que a doutora, como a especialista nesse assunto, poderia falar um pouquinho sobre isso, né? O que a natação em si
ela traz de benefícios na infância, né? O que mais se fala sobre isso? Desculpa até, antes da doutora falar um pouquinho, a gente sabe que a internet ela tem duas linhas, né? Uma realmente que é para ajudar demais e a outra simplesmente que é para derrubar, né? Então é importante a gente deixar claro nesse sentido que é a mesma coisa. Por exemplo, a informação do cloro, né? Falar, olha, a doutora Michele e o professor Alexandre Bila da Uniswim falaram que o cloro, a piscina não é boa, sabe? Não é isso, não, né? Não é isso, mas exato, sempre acontece. Agora, diante disso, o que a natação ela vai trazer realmente de benefício, né, para a primeira, né, na primeira infância? Né? O que dá para falar sobre isso? Então, assim, se a criança tem o primeiro contato antes do início da marcha, a partir dos 6 meses de vida, né, ajuda muito o equilíbrio de tronco, né, controle de cervical, fortalece a musculatura globalmente, né? A gente, quando costuma falar em fortalecimento muscular, a gente pensa na musculação, aquela pessoa bombada. Não, mas o próprio mexer a musculatura, isso já tonifica e super favorece depois para o equilíbrio da criança em pé, para a criança engatinhar, né? A água favorece muito esse movimento, tá? Então, na criança, antes da marcha, ela ajuda principalmente equilíbrio de tronco e fortalecimento das pernas, que eles ficam batendo a perninha o tempo todo. E isso ajuda muito na fase de reciprocação, que é quando eles começam a engatinhar, que é o trocar a perninha, né? E o próprio andar. Né? Tem alguns estudos também na área da psicologia que diz que ajuda muito a autoestima da criança e a autoconfiança a natação, porque certo. A natação é um esporte que a gente faz sozinho e depende exclusivamente da gente, né? O nosso medo na água é a gente que vai vencer. Claro, tem um professor que nos ajuda, mas é uma conquista bem individual mesmo. Então, isso ajuda muito a parte emocional mesmo com as crianças. Seguindo ainda nos bem pequenininhos, como geralmente a natação nos bebês, a mãe entra, ou o pai, também favorece a parte de vínculo dos pais. Às vezes são crianças que passam muito tempo na creche, mas aquele momento da natação é o momento dela com a mãe, dela com o pai. Então, isso ajuda muito também. A natação é muito bacana para isso, né? Para desenvolvimento desse vínculo. Os maiorzinhos já não, já querem chegar, cair na água e tchau mãe, tchau pai. Né? Não querem nem que assistam, mas quando vai ficando mais velho, ainda pior. Mas os pequenininhos, isso ajuda muito, né? Quando a criança começa a andar, a gente ainda segue sempre tendo esse benefício de fortalecimento motor. Aumenta bastante a consciência corporal também, porque daí a criança vai começar a fazer, claro que de forma lúdica, mas ela vai aprender a bater a perna, ela vai aprender a bater o braço, ela vai ter que aprender essa diferenciação de primeiro um braço, depois o outro, primeiro uma perna, depois outra perna. Então isso ajuda muito na consciência corporal, o que só beneficia depois todos os movimentos que a criança vai ganhar ao longo da vida para formar um adulto super saudável do ponto de vista motor, que não é o padrão da gente encontrar hoje. Se a gente for avaliar pacientes adultos, a maioria hoje não é um adulto saudável do ponto de vista motor. Não consegue ficar de cócoras, não consegue agachar, não consegue levantar do chão sem usar as mãos para apoiar. Então, se a gente for olhar, isso tudo é construído na infância. Né? E uma base. Exatamente. Realmente é engraçado isso, né? É engraçado, obviamente, no sentido literário da situação, mas é uma verdade que muitos adultos, né, realmente têm uma dificuldade, até comento, às vezes ou é o andar ou é o correr. Você vai falar, mas o correr é uma dificuldade absurda, né? Então isso realmente é da base, né? Muito bem relatado. A criança naturalmente, por exemplo, você falou na corrida, a criança naturalmente é um corredor nato, né? Eles correm na ponta, com o tronco inclinado, eles correm como todo adulto corredor gostaria de correr, o jeito que a criança corre. Tá, eles viram o pezinho um pouquinho para dentro, mas faz parte da idade, mas eles correm muito melhor que um adulto. E a gente perde isso ao longo do tempo. E hoje, as crianças, quando elas ficam com menos atividade, elas não ganham isso. Então, não é nem a questão do perder, elas não aprenderam. Né? Então, a natação ajuda muito isso também, tá? E aí, conforme a criança vai ficando mais velha, que vai entrando técnica, vai entrando essas outras coisas, só vai agregando, né? Correto. Eu acredito até que a natação nessa primeira infância, ela é tão assertiva que ela vai trabalhar realmente os fatores proprioceptivos, né? De uma maneira muito intensa, né? E isso vai facilitar até no próprio nado e até nas atividades futuras, né? É isso que
nós sempre almejamos, né? Que a natação, ela, assim como outros esportes também, mas é que ela vem a somar não só na vida dessa pessoa, desse nadador ali, mas lá na frente, né? Talvez numa outra atividade, em questões posturais, que é o que Não, já tem postural, alguma natação é coisa. o melhor amigo. O melhor amigo do ortopedista é a natação, para essa questão. Que bacana, isso é muito bacana, muito legal. E mesmo através, doutora, não sei se a doutora concorda com isso, através da ludicidade a gente consegue também desenvolver esse aspecto motor, essa autoestima, né, na infância, Com né? Eu não certeza. sei se tem casos assim, né, aí. Isso com certeza. A gente vê. Eu tenho um paciente, ele é do grupo especial, ele é um paciente que tem paralisia cerebral. E ele era um menino, Correto. dentro das limitações dele, ele fazia praticamente tudo, mas ele era um menino muito enrustido. Porque, claro, ele não fazia igual as outras crianças. A perna dele, ele anda, mas não mexia igual, ele tinha dificuldade para correr. Correto. E ele não gostava de fazer nada, porque ele não podia Sim, acompanhar os amigos. Até um dia que deu as Paralimpíadas. E ele viu o pessoal nadando. Ficou certo. encantado com aquilo e pediu para a mãe colocar ele na natação. Porque até então nem os pais tinham consciência de que ele podia praticar. Por mais que a gente Correto. falasse, Sim. é uma coisa que fica meio escondido, né? O bom da Olimpíada ter sido no Brasil, várias coisas, mas a Paralimpíada especificamente, que a Sim. gente conseguiu divulgar esse outro lado também, né? E ele entrou para natação e ele mudou completamente. Ele começou a interagir com os amigos, porque ele tinha uma coisa que ele podia mostrar que ele era bom. Ele nadava muito, nada muito bem ainda, né? E ele mudou muito, assim. Ele voltou Correto. falando pro consultório, ele não era muito interativo, ele mudou radicalmente, assim, da água pro vinho, depois que ele começou a natação, né? Foi muito bacana isso, né? Que legal. E olha só, eu coloco como um ponto principal para isso, eu não sei qual a opinião da doutora, mas eu coloco como um ponto principal, além da estrutura do ambiente, da piscina, além do professor, além da autoestima, da confiança dessa criança, eu coloco os pais. Porque se os pais, eles realmente tivessem, né, fechassem os olhos para essa situação, né, talvez isso não aconteceria. E a gente sabe que tem muito pai, né, indo um pouquinho para a área da natação adaptada, infelizmente, há alguns pais que negam a deficiência, Isso. né, e tudo isso fica muito difícil, né, é difícil para a criança, nos aspectos psicológicos, nos aspectos motores e assim por diante. É isso mesmo, doutora? E outra coisa também, já que você falou nos pais, que é outra coisa que pega pra gente muito, é quando o pré-adolescente e o adolescente começa a querer nadar mesmo, querer ir para a parte Correto. competitiva, né? Ou quando os pais querem que ele vá e ele não quer. Aí a gente fica naquele meio, porque os pais querem que ele treine pesado e ele não quer treinar pesado. Então, os pais, eles podem ir para os dois extremos. Ou não querer que a criança faça, né? Porque acha que ela não vai conseguir. Ou então, querem que seja o Michael Phelps, né? E às vezes a criança não é aquilo que ela gosta. Ela até gosta de nadar, mas não para competir. Ela prefere, por exemplo, competir um futebol, um basquete ou uma outra coisa. Exato. Ou não quer competir em nada. Eu gosto de fazer esporte, mas não quero competir em nenhum. Né? O que também tá tudo bem, sem estresse, né? Só que às vezes os pais acabam tendo... Esses dois extremos são bem difíceis de lidar, né? A gente precisa... Verdade. É bem complicado, assim. Bem complicado, né? É outro lugar que vocês acabam nos ajudando muito também, né? Porque às vezes vocês veem isso. Às vezes vai lá na borda da piscina gritando, brigando ou querendo que você cobre mais daquele menino e ele não tá, ele quer ir lá nadar, descansar, relaxar a cabeça, curtir a água e ir embora. Não quer bater de X piscinas, nadar para tanto, ele não quer isso. E às vezes esse é um assunto... também ficam nesse dilema, né? Complicado. Esse é um assunto realmente amplo, né? Quando nós falamos em a natação na infância e adolescência, tem tanta coisa para a gente falar, aspectos motores, aspectos psicológicos, a parte da propriocepção, enfim. Mas é um item tão importante de falar que são realmente os pais, né? Na qual eles precisam também entender e compreender o objetivo e a necessidade ali daquela prática esportiva para o filho, para a filha, enfim.
né? Porque para a criança ela deixar de gostar da natação ou de qualquer outra atividade esportiva é muito É muito fácil. fácil. Né? É muito fácil. Então, é o que a doutora ainda comentou. Às vezes o pai, ele quer que a criança, né, o menino, ele seja um Michael Phelps e a toda a exigência desse processo, e a criança fala, então, mas não tô afim, né? É bem Exatamente. complicado, né? Exato. Olha só. Hum. Pois não, doutora? Não, é só concordar com você mesmo, que é isso aí mesmo, né? A gente tem que entender isso também. A gente quer que o nosso principal objetivo, como quem lida com a saúde, é manter a Correto. pessoa no esporte. Não interessa qual ela quer fazer, Exato. é manter no esporte. Então a gente tem que fazer com que ela goste e se sinta bem fazendo aquele esporte. Qualquer que ela escolha. Então, quando vem uma pressão excessiva de qualquer um dos lados, certeza que a criança vai fugir, não vai gostar. Às vezes eles começam a dizer que tem dor. Ah, eu tenho dor. Você vai, Exato. vira do avesso e não acha nada. Não tem problema na biomecânica, não tem nada. Às vezes você faz ressonância em criança, você tem que descartar todas as coisas, né? Você investiga a criança de Exato. todas as maneiras e não vai. E aí, quando você vê, não é que ela tem dor, é que é o jeito dela se livrar daquilo é dizendo que ela tem dor. Daí, com dor, o pai não obriga a treinar, ou a mãe. E aí ela É consegue se assim. livrar. Então, às vezes, a gente tem que ficar muito atento nessas coisas, né? Porque eles vão dando pequenos Sem dúvida. sinais, assim, né? Olha só, pessoal, quem está nos assistindo, aqui, doutora Michele Cardoso, especialista, né? Quando é ortopedista pediátrica, não é isso, doutora? Isso, exatamente. E Né? Então, aprendiz de assim, nadadora. é bacana. Que vem falar pra gente aqui sobre natação na infância e na adolescência. Pessoal que tiver pergunta, manda aqui pra gente, tá bom? Nós vamos tentar responder a doutora, então, aqui a nossa convidada especial. E, doutora, olha só, tem o Ale Indiano, o Alexandre Indiano, ele colocou aqui. Alexandre Indiano, doutora, ele é um cara top aqui no Brasil em natação, né? Muito conhecido, e ele falou o seguinte, lida com uma galera excepcional, e ele falou o seguinte, ó, sem dúvida alguma, lidar com os extremos ou aproximá-los, né, pai e filhos, para consistirem em, né, harmonia, né? Então, basicamente, isso que é muito bacana, né, que a doutora acabou falando, né? Exatamente. Legal. Gente, agora que Ah, já passou meia hora já quase, agora que eu vi, só seguindo aqui olha, um rápido. pouquinho, que a gente estava falando da parte motora, então assim, Correto. a natação, ela vai beneficiar, mesmo o adulto, em todas as faixas etárias ela vai ter uma melhora, benefícios para o indivíduo, né? E na pré-adolescência e na adolescência, é uma grande aliada para os problemas posturais, né? Hoje em Correto. dia a gente tem muita criança e muito adulto, e agora com a quarentena pior ainda, que tá todo mundo só sentado assistindo live ou fazendo aula no computador, né? E a É, gente tem muita criança com desvio postural, e não é que ela tem uma escoliose mesmo, que escoliose é quando o osso da coluna é torto, explicando de uma maneira leiga, né? Ela não tem certo. o osso da coluna torto, ela tem uma postura horrorosa. E para a gente sustentar uma postura boa, a gente tem que ter musculatura boa para manter. Senão a gente vai Correto. curvando para um lado, para o outro, para frente, né? Então, o que Isso. mantém a gente ereto é a musculatura forte. E a natação ajuda isso muito, né? Então, eu uso muito a natação como tratamento, né? As crianças que vêm com Que bacana. aquela postura cifótica, né? Que é o ombrinho caído, assim, para frente, né? Sim, aqui à frente. Exato. A gente usa muito. Crianças têm algumas deformidades torácicas, a gente usa alguns coletes especiais e associa a natação, que também a própria melhora respiratória, que a natação faz uma respiração mais ampla, né, para a caixa torácica, ajuda muito na correção dessas deformidades. Então, a natação realmente é um amigo do ortopedista, né? É um amigo mesmo. Que legal, não, isso é importante. É uma aliada aí do Aliás, pessoal da natação, hein? A doutora, hein? A doutora Michele Cardoso, aliada da natação, isso é importante. apesar do coach Ávila sofrer para me ensinar a nadar, eu gosto da natação, mas eu sofro na natação muito. Que legal. Ó, o coach está aí com a gente, Não, hein? tá Não aí, sei se Daniel, você tá percebeu. aí.
O coach está aí com a gente. A hora que der, ele dá um alô aí Ele que para a arrumou meu bolo doutora. na piscina, né? Que veio pagar meus micos dentro d'água. Porque eu fui uma criança que não fiz natação. Eu não gostava de Correto. natação, tinha uma birra com a natação. Fui aprender a nadar depois dos 40 anos, né? Ah, Então, entendi. uma dificuldade absurda, assim. Porque Não, com o coach vai dar certo. Fica uma tranquila, dificuldade fica que eu tranquila. vejo, assim, o quanto realmente tinha movimentos que eu não sabia fazer. Porque Correto. eu não tive essa base, né? Eu não Então, gostava de então natação, eu essa... fazia ginástica, era super boa na ginástica, mas a natação eu nunca curti, não. Tinha uma birra horrorosa com a natação. E eu vejo o quanto Correto. eu tenho de dificuldade hoje, né? Então, por uma base que eu não construí. E com certeza, várias das coisas que a gente tem de desvio postural hoje também foi por falta de estímulos da musculatura que a natação nos ajuda muito, né? Que legal. É um assunto tão legal, doutora, ainda colocando a experiência pessoal, argumentando justamente isso, né? Que lá atrás, né, teve essa, aliás, não teve esse processo e isso se prolongou, né, mais para frente. Isso é muito bacana, né? É bacana mais uma vez, né, no sentido de expor a situação, Sim. né? De o quão é necessário. E aí eu vou até comentar para alguns profissionais de natação que nos assistem, que estão iniciando a carreira, né? Nós temos aqui, doutora, só para ter uma ideia, nós temos aqui técnicos de atletas, master, recordistas sul-americanos, atletas paralímpicos, recordistas brasileiros, mas também nós temos profissionais que estão iniciando a carreira acadêmica e, e profissional também na natação, e o quão é importante entender esse aspecto, né? Como a doutora comentou, o professor ele tem que estar atento à criança, e aí eu acho que a doutora pode abordar um pouco mais, e até me corrigir se eu estiver falando bobeira, até no aspecto, né, facial da criança, né? Se ela não está muito cansada ou extremamente cansada, né? A coloração de pele, tudo isso Isso. faz diferença, correto? Ou o próprio humor da criança, né? Mas a criança tá com aquela cara de Senhor, o que eu tô fazendo aqui, né? E quem vai ver Certo. isso é o técnico, é o treinador, é o professor, né? E a gente formar um adulto saudável, porque teve uma história feliz no esporte, vai depender principalmente do profissional que está começando. Porque geralmente o profissional que está começando é o que vai estar. Tem gente que segue carreira na escola, mas a maioria não é assim. A maioria do profissional de educação Correto. física começa na escola e depois vai fazer outra coisa, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Até porque a gente sabe que não é uma profissão que é valorizada. Então, o pessoal, quando começa a fazer o nome, É sai da verdade. escola, né? Porque a gente tem boleto para pagar, vamos ser honestos, né? Então, Ah, esse claro. pessoal que está começando, que acaba tendo mais contato. E às vezes vai depender deles aquele indivíduo gostar ou não de esporte. Seja natação, seja basquete, seja o que for, né? Porque é ele que vai ter o primeiro contato. Então, muitas vezes é o professor que vai nos ajudar mesmo. Porque ele vai Legal. perceber, ou até dificuldades que a criança tem. Porque, claro, no consultório a gente faz um exame global, a gente olha coluna, olha pé, joelho, olha tudo, né? Eu faço todas as crianças Correto. andar só de calcinha ou de cueca. Todos os meus pacientes andam assim para mim no consultório, para eu ver a marcha, ver certinho, examinar a coluna, tudo. Mas a gente não consegue testar todos os movimentos na consulta, né? Entendi. Então, quem vai perceber, às vezes, se ele não consegue, não tem uma amplitude boa de ombro, por mais que a gente teste, mas diferente dentro da água, uma dificuldade, quem vai perceber Correto. isso é o professor, né? Então, é muito importante ficar atento, né? A gente faz uma triagem, hoje mais ainda a gente tenta fazer protocolos de avaliação cardíaca para criança também, não tem protocolos tipo esteira para crianças, essas coisas não tem. Mas a gente Correto. se a criança resolve para um esporte um pouco mais aeróbico mesmo, assim, que vai exigir mais, a gente pede eletro, né? Sim. É importante também o pessoal ter a noção de que isso é importante. Tem muitas Legal. coisas que se botar um esforço excessivo, você vai causar um dano na criança, às vezes grave, né? E às vezes você acha que não, mas se o Joãozinho aguenta isso, ele é do seu tamanho, tem. Como é que você não está aguentando? Você tem que aguentar. Você não está se esforçando, não, é porque ele realmente não está conseguindo, né? E aí, por isso que envolve a Essas. face da criança, né? Às vezes ter
ver o padrão respiratório, se está muito ofegante ou não. São sinais que eles vão deixar para a gente avaliar durante o treinamento, né? Treinamento Correto. alto, não Essas são treinamento só competitivo, observações, né? sem A gente fala dúvida. E treinamento, essas são já vai observações pro lado importantes. do... Oi? Mas é claro, e essas são observações tão importantes. No momento em que eu sempre comento isso, o professor ele tem que ser um aliado a uma equipe multiprofissional para ele fazer realmente o melhor para o aluno, né? Tá. Então, por exemplo, ó, a Rosana. A Rosana chegou aqui, ela falou: olha, tem mãe de um nadador pré-adolescente, né, Rô? Tá aqui. Tem a Carol Cotrim, ela falou: olha, muita gente ainda não pensa em Exato. Prevenção. prevenção. Exato. A Né? gente... Aí, Não, pode terminar. pois não. Eu Não. emendo. Aí o seu técnico, doutora, falou aqui, ó, ver a felicidade das crianças é demais, né? Sem Não, dúvida nenhuma. mas E isso da prevenção, só para a gente não perder esse gancho, isso é muito importante. A gente vem de sim, uma geração que, principalmente a ortopedia infantil, só tratava quem tinha problema mesmo. Quem aqui de correto. nós foi no ortopedista infantil como rotina? Ninguém. Foi porque quebrou o pé, porque torceu o tornozelo, ou porque tinha a coluna torta mesmo. Assim que a gente ia no ortopedista. Sim, E hoje a gente tenta fazer um trabalho preventivo, inclusive de lesão no claro. atleta novo, né? Não só a criança que quer ir para o lado competitivo, aquele que fez a sua natação, o seu futebol na escolinha 2, 3 vezes na semana, ele também pode se machucar. Porque às vezes ele tem um erro no movimento e forçar movimento com aquele gesto errado, isso sobrecarrega de uma maneira errada e causa lesão, né? E não se Correto. tinha isso para criança. Antigamente não se fazia físio para reabilitar entorse de tornozelo em criança, né? Então botava gesso e tirou o gesso, não, criança se cura sozinha, natureza ajuda. E hoje a gente sabe que não, Certo. né? Então essa parte da prevenção de lesão em criança é muito importante, mesmo na natação. A gente Ok. fala geralmente de lesão em esporte de impacto, né? O futebol vai torcer o joelho, vai torcer o tornozelo, no basquete, que tem muito salto, no vôlei também. Mas na natação, gente, o ombro está sendo super exigido uma amplitude absurda de movimento, inúmeras vezes no treino, inúmeras vezes na semana. Ele pode dar lesão mesmo na criança, né? O quadril da Exato. criança, principalmente no lado borboleta, faz uma amplitude de movimento grande que pode dar lesão no quadril, se a gente não percebe, né? Ainda mais se não tá muito, o professor não está muito atento que a criança está fazendo o gesto errado, né? Ok. E a gente não Até sabe a fazer esse gesto. Carol, sim, até a Carol Cotrim, ela é físio, ela comentou aqui, ó, né, a atividade física, seja ela qual for, é muito importante na prevenção de problemas posturais, né, e dentre outras, e abordou até um item aqui, que é o psicológico, né. Isso. Agora, a gente acabou falando bastante sobre essa questão emocional e da autoestima. E, doutor, o quão importante é esse fator, até biomecânico do nado, como a doutora comentou, sobre a articulação, né, seja de ombro, tornozelo, joelho, nado, peito, então, não sei se o coach já iniciou nado, peito, né? Não, E o quão é exigido, né? E a importância realmente do profissional ele estar atento a isso e saber, né, que mesmo na infância, como a doutora comentou, pode ocasionar a lesão, não é isso? Isso. E uma coisa que é bem importante também é que, assim, a criança não é um mini adulto. O próprio alinhamento de eixo corporal dela não é o do adulto. Dependendo da idade que a criança tá, ela tem a perna mais torta para fora ou mais torta para dentro. Isso vai sobrecarregar o joelho. Não a ponto de dar... A gente nasce, por exemplo, com as perninhas cambotas, né? Garrincha, depois a gente vira em X, para depois ficar reta. Lá pelos 7, 8 anos é que a gente tem uma perna alinhada. Ok. Todo esse momento, de antes disso, a criança, por mais que ela faça um movimento de perna, não vai ser um movimento de perna igual ao do adulto. Porque o alinhamento da perna dela não é igual ao do adulto. E o profissional de educação física também tem que ter noção disso. Porque às vezes vai querer que a criança faça exatamente o movimento, só que o osso dela não está pronto para isso, porque o alinhamento dele é diferente.
né? O movimento de Tudo tem uma quadril da proteção. criança é diferente, né? A criança Correto. pequena tem muito mais rotação interna, ou seja, gira muito mais o fêmur para dentro do que para fora, né? Então, o próprio nado peito que usa aquela pernada, me corrige porque eu só sei nadar crawl e olhe lá, eu me esforço para não morrer afogada no crawl, o coach tá aí para não me deixar mentir, né? Ah, Então, aquela pernada mais aberta que faz, às vezes a criança nem consegue abrir tanto a correto. perna assim. Porque ela não, dependendo Exato. do quanto ela tem de, que a gente chama de antiversão do fêmur, ela nem consegue. Mas não é porque ela tem, entre aspas, alguma doença ou algum defeito, não. É porque Claro. realmente o alinhamento da criança é diferente, né? A criança também tem o que a gente chama de hipermobilidade, hiperfrouxidão ligamentar. É aquela criança que quando fica Correto. o cotovelo, ele enverga ao contrário. O joelho enverga ao contrário também. E o ombro também. Eles são, alguns até estralam o ombro, né? E né, Exato. tem muito paciente com o ombro que vem estralando, o pai achando que está saindo do lugar. Não, não está saindo do lugar. Só que se a criança tem uma Claro. pressão ligamentar e vai começar a nadar, por exemplo, mais vezes na semana, é importante a gente ter um trabalho de membro superior, mesmo que seja lúdico, dentro da água mesmo, para proteger esse ombro a longo prazo, né? No pré-adolescente e no adolescente mais ainda, né? Mas Sem mesmo na dúvida criança nenhuma. pequena, a gente tem que ter noção dessas coisas, né? Sim, é muito importante. E só fazendo uma breve ligação, né, o que aconteceu quando comentou sobre a amplitude, né, o alongamento, a Isso. frouxidão. Isso acontece muito com pessoas com síndrome de Down, né? Isso, eles são Onde hipermóveis. há uma hipermobilidade, eu considero absurda, né? Eles, inclusive, podem tirar o quadril do lugar e voltar de uma maneira indolor. Eles tiram o quadril do Que lugar e loucura, voltam, né? que O loucura, joelho é a que mesma loucura. coisa. A patela, a bolinha, aquela rótula da frente do joelho, eles também luxam, né? E andam com o joelho mesmo assim, porque como eles são muito frouxos, assim, muito elásticos, né? Eles permitem esse movimento e para eles, às vezes, não dói, né? Então é outra coisa que o Down é bem característico, a hipermobilidade, né? Eles fazem movimentos Sem que a dúvida. gente nem imagina, né? Teve aqui um aluno meu da Universidade, o Ale Rangel, né? Ver os alunos contando os dias para voltar a nadar. Ah, isso é sensacional. E aqui, ó, a Olga comentou o seguinte: ó, muitos alunos procuram a natação por causa de problemas posturais. E aí, né, justamente porque os médicos, obviamente, indicam, assim como a doutora comentou, os pais também querem, né? Até aí tudo bem, é bacana. Aí tem uma coisa, doutora, que a Olga ela comentou aqui, que ela falou o seguinte, ó. é, não é fácil manter esse aluno Não, empolgado para nadar, não é. porque eles se sentem obrigados. Ah, isso é sensacional, isso é sensacional, né? Isso é o que a gente estava falando um pouco antes até, né? Então, Correto. tem algumas crianças assim que realmente vão precisar. Eu gosto de dar 3 opções para criança quando eu preciso realmente melhorar aquela postura que está muito ruim mesmo, tá? A gente dá o RPG, que é a reeducação postural com fisioterapia, que geralmente para criança e adolescente é chato, eles não gostam, porque é um negócio parado, né? Uhum. O Pilates Correto. e a natação, né? Então, eu Olha sempre só. gosto de oferecer mais de uma opção. Eu não gosto de chegar assim, não, você vai ter que fazer isso. Eu deixo ele, pelo menos eu tento que ele escolha. Mas eu sempre tento conversar da seguinte maneira, olha, não tá legal. Aí eu faço alguns testes, por exemplo, mostrar que ele não senta de cócoras, que ele não toca a mão no pé, que se ele vai sentar, ele não consegue sentar reto. Tem criança que, se a gente coloca sentado na cadeira ou encostado na parede, não consegue encostar a coluna na parede. Que Eles loucura, não? encostam a coluna dorsal e o bumbum vai lá para frente com um vão absurdo, que eles não conseguem encostar, né? Então eu procuro Entendi. mostrar isso para eles e tentar com que eles me ajudem. Então digo, olha, você pode fazer um desses 3. Se você não escolher nenhum deles, eu e seus pais vamos escolher por você. Então eu prefiro que você, eu sempre tento trazer a criança para o meu lado, tentar deixar que ela escolha, porque aí não Certo. fica tão chato. Mas é normal também nessa faixa etária, quando vai ficando mais velho vai melhorando, mas ali a criança na segunda infância, que é os 8 anos até os pré-adolescentes,
eles querem trocar toda hora, eles cansam de tudo muito rápido. Então, assim, realmente aí vocês têm que fazer mágica, né? Vocês têm que se virar e ficar inventando mil coisas diferentes, porque... Sem dúvida. É da idade. Eles querem trocar, eles estão... Né? Então, por uma coisa que eu gosto muito é dessas escolas hoje, que são as introdução esportiva, que cada dia eles fazem uma atividade diferente. Eu acho isso muito legal, porque eles não enjoam, né? Só que às vezes, para um trabalho de postura mais focado, já não consigo. Né? Eu consigo, com isso, uma escola desse tipo, tirar a criança do sedentarismo, ajudar no peso, que é outro problema que a gente pega muito, né? Claro. Mas quando eu preciso focar mesmo na postura, aí eu geralmente tento fazer a criança escolher comigo, né? Bacana. Mas manter o foco realmente, algo tem razão, é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Fazer porque é bem aquela questão, a médica ou o médico pediu, né? Mas eu não gosto. É muito difícil. Exatamente. E o seu coach aí, o seu coach ainda comentou, conhecimento anatômico e desenvolvimento motor é fundamental, né, em qualquer fase. E isso é muito bacana realmente, que o professor ele deve conhecer essas estruturas, né? E aí tem um item aqui, doutora, que até a Carol Cotrim, ela comentou, né, que bebês que pularam a fase do engatinhar têm mobilidade e força da cintura escapular diferenciadas, né? Isso. Porque usa na reciprocação, né? Eles usam muito o membro superior, né? Então, isso é uma... por exemplo, fora, no Brasil não é tanto assim, tá? Mas a gente vê muito na Europa, se a criança quer pular o engatinhar, se obriga a criança a engatinhar. Vai para físio, tem que engatinhar. Aqui a gente não trata tanto assim. Se a criança só não quer engatinhar, mas ela faz outras coisas, a gente acaba não mandando na fisioterapia. Lembrando que a gente está falando aqui de crianças que não têm outros problemas, né? Sejam eles neurológicos ou síndromicos. Claro, compreendo. Mas isso é uma coisa que a gente observa mesmo, que é aquilo que a gente falou. Tem criança que pula, não aprende as coisas quando é pequena, e vai ver na vida adulta não consegue fazer diversos movimentos, né? E o engatinhar, ele é importante para vários outros movimentos. Mas aqui no Brasil, a gente ainda não obriga a criança a engatinhar. Se a criança pula a fase de engatinhar, dependendo de como ela tá no geral, a gente aceita, né? Mas tem alguns países que obrigam a criança a engatinhar sim, né? A engatinhar. Existem até alguns países que eles, eu acredito que é mais na África, alguns até amarram os braços da criança para que ela comece logo a andar, né? Ela tem o equilíbrio corporal. Eu vi um estudo sobre isso, eu achei um absurdo, diga-se de passagem. Estava até hoje escrevendo isso, não forçar o andar. Hoje tem andador, tem jumper, que a criança tem 6 meses, os pais já querem que ela ande. Mas não, gente, ela só tem 6 meses, ela foi programada para sentar ainda, não para ficar em pé. Correto. Não é que ela não tem condição. Neurologicamente, ela não está madura para isso. Então, não adianta você botar ela num brinquedo desse tipo, você só vai piorar a criança, né? Entendi. Então, isso de forçar a criança a andar antes do tempo Sem dúvida. Um outro item também que nos chama a atenção, doutora, não ser saudosista, muito pelo contrário, mas até o Alain Jenny comentou aqui, ó, hoje, com mais de 50 anos, ele tem mais flexibilidade que as crianças de 12 anos com as quais ele trabalha. Não duvido. Sem contar a postura totalmente inadequada. A gente tem duas linhas, duas visões aqui, pelo menos no meu objetivo, que hoje a grande maioria, ainda mais com essa pandemia, né? Videogame, celular, a ausência do exercício, da atividade física, elas aumentaram. Né? Mas isso não é culpa da pandemia, não. Exatamente. Mas e sem a pandemia? Era a mesma coisa. Era igual. Exato. Então, nós só enriquecemos alguns aí, mas a postura ou ficou melhor ou pior, né? Então, essa questão que o Ale comentou, ela é muito importante, né? A gente sabe muito bem disso,
E que, até a doutora falando um pouco mais sobre isso, que realmente a natação ela tem os seus benefícios, né, sobre esses aspectos, né? Muito, né? Hoje em dia, eu costumo brincar que eu faço 3 testes do vovô no consultório, né? O primeiro é a criança ficar de cócoras, tocando os Certo. calcanhares no chão, que a imensa maioria não consegue. Se a gente pegar, todo mundo tá na live aqui, raríssimos conseguem ficar de cócoras com o calcanhar no chão, né? Olha aí, ó, o Deveria, pessoal que está nos né? assistindo aí, Desafio, hein? né? Eu não conseguia até muito pouco tempo atrás. Eu aprendia e conseguia ficar de cócoras depois que eu fui fazer melhora da técnica de corrida, que daí eu fiz análise de corrida e fui fazer uns exercícios educativos e aí a Valéria, que foi com quem eu fiz, falou assim, como é que você não fica de cócoras? Eu disse, Valéria, não consigo ficar de cócoras. Então, esse é o tema de casa, aprender a ficar de cócoras, até que eu consigo, tá? E hoje eu fico. Mas as crianças, a imensa maioria não consegue. Tem encurtamento de panturrilha e não conseguem mesmo, não toca o chão. Correto. A imensa maioria das crianças não consegue tocar o pé, botar a perna estendida no chão para pegar o pé, não pega o pé. Eu vou te dizer que a maioria não chega nem na metade da canela. Tá? É realmente Nossa. muito, muito ruim, tá? E se você for deitar a criança e testar alongamento disco tibial quando ela deitada, né? Quadril a 90 graus, a maioria fica em torno de 45 ângulo poplíteo, que é os 3 testes do vovô que eu brinco, né? E aí quando você vai ver, vai colocar essa criança em outras posições, ela não senta, por exemplo, sobre os isquios, ela senta sobre o sacro, que ela tem Ok. uma cadeia posterior tão encurtada que dá aquela báscula da bacia, né? Que o isquio traciona e ela vai fazer o apoio dela no sacro, não no isquio. E aí Correto. acaba invertendo tudo para cima, né? A postura para cima desanda de uma maneira absurda. Sem contar que aí também tem uma fraqueza de tronco, né? Do sedentarismo, tá? Sem contar assim, ninguém usa celular aqui, né, gente? Peguei aqui para a gente usa aqui, né? Certo. Para baixo. Para baixo, Nossa, aqui né? Ninguém realmente. estuda sentado na mesa. Fica aqui, com o pé aqui em cima, ninguém vê, né? Essa é a postura da maioria das crianças, né? Dos adultos também. Quem vê televisão sentado no sofá bonitinho? Ninguém, gente. Ninguém, sem dúvida. Ninguém. É Ó, tudo torto, jogado. E isso lá para frente só dá problema, né? E começa na infância, na verdade, né? olha só, já surgiu o comentário aqui, ó. Aposto que está todo mundo fazendo os exercícios agora, hein? Todo mundo testando agora se consegue ou não, né? E a natação trabalha muito isso da postura pra gente, né? Então isso é muito bom, porque fortalece peitoral, fortalece Correto. costas, né? Muito. Então ajuda bastante. Natação realmente é uma coisa que Ok. eu prescrevo para tratamento de postura, né? Agora, doutora, vamos lá. É uma pergunta básica, assim, uma curiosidade minha. Nós temos esse tema da natação na infância e na adolescência, e sabendo, né, a doutora sabendo da importância que tem a natação dentro de todo esse aspecto, né, já houve casos aí em que houve realmente esse agradecimento à doutora diante da natação, falou, olha, realmente isso foi bacana, olha, indicar esse esporte foi significativo, já houve uma melhora, quais são os relatos que tem? Porque é legal, além da gente falar sobre o lado científico de todo esse processo, o conhecimento, que é muito bacana, ter também os feedbacks, né? Porque às vezes a gente não sabe, né? O aluno, muitas vezes, ele fica bom, legal, e ele sai da natação, ele sai da academia, seja como for, até como se eu não me engano, foi a Carol que comentou, agora eu não me recordo, que o aluno ele vai porque o médico indicou. Aí ele melhora, pronto, ele some. E a gente não sabe se melhorou ou não melhorou. Né? Então, o que a doutora tem a falar sobre isso? Já teve uma pessoa que falou bem disso? Já? Não, eu tenho alguns pacientes que falaram bem. Eu sempre peço, eu não tiro no meu celular, até por questões de privacidade do paciente, mas eu peço para os pais, antes da gente começar, tirar uma foto dele sentado em pé. Eu te, ó, pega o celular e a gente vai tirar a foto. E depois a gente guarda essa foto e depois a gente vai comparar. Tem umas crianças que regalam o olho assim, ó. Tipo, porque a consciência corporal deles era encolhido, com uma cifose, né? Sentar mal. Aí quando eles olham, Correto. sem ninguém puxar a orelha, eles estão lá com a postura bonitinha, eles ficam olhando com uma cara assim, tipo, nossa, né? Tipo.
Então isso é muito bacana, assim. Por isso que eu gosto Que de legal. tentar colocar a criança junto, né? Então eu gosto que Certo. eles tirar foto para ver, traz, volta aqui. Eu faço os testes e, ó, lembra onde ia a sua mão? E agora, onde está a sua mão? Nossa, eu pego o meu pé, eu não pegava o meu pé, eu não conseguia agachar. Então, são coisas que nos ajudam a motivar, né? E, claro, tem Correto. crianças, tem alguns pacientes que, principalmente com sobrepeso, né? Tinha alguns pacientes que Sim. não acompanhavam os amigos na educação física, porque não conseguiam, né? E aí, quando você consegue achar... E a natação também ajuda muito a criança com sobrepeso, porque daí não tem o problema do impacto, né? Por exemplo, você colocar uma criança para perder peso caminhando ou tentando correr ou fazendo um esporte que exija muita corrida, às vezes você dá dor no joelho, dor no tornozelo, dor no quadril por sobrecarga. Então a natação é um Correto. grande aliado. Você consegue fazer a criança gastar energia, gastar caloria, né? Sem ter os malefícios do impacto num esqueleto que não está pronto para aguentar impacto, ainda mais com sobrepeso. Então a natação nos ajuda muito Sim, com nisso também. certeza. Eu já Legal. tive vários E é. pacientes que conseguiram perder peso com a natação, mesmo com aquela fome enlouquecedora que dá depois da natação, né? É. Conseguiram perder, e aí eles conseguiram acompanhar os amigos e acompanhar a aula de educação física e começaram a achar legal fazer esporte. Porque, na verdade, não é que eles não gostavam de fazer esporte, é que o corpo deles não dava conta, porque eles estavam muito fora do peso, né? E a Entendi. gente conseguiu, claro, no início é difícil, porque às vezes eles não querem, né? Aí tem alguns que eu mando para psicologia junto, porque a gente precisa, às vezes, Certo. né, tentar fazer entender de várias maneiras, né? Então, mas é bem legal, assim, quando eles voltam e eles se dão conta, né? Porque também nessa Que bom. fase, tudo é um fardo para eles, né? Fazer esporte é um fardo, comer direito é um horror, fazer lição de casa, Deus me livre, tudo para eles é um fardo. Só que quando eles veem o resultado legal, também ajuda, porque daí eles ficam Ajuda. empolgados que não, eu consegui, né? Então, aí isso eu É. vejo que ajuda muito, né? E aí eu acredito que vem até uma outra situação, doutora, que nós estamos falando muito sobre periodização de aulas e de treinos, que cabe também ao profissional da natação entender sobre isso, né? Assim como o coach Ávila comentou, da importância de entender o aspecto anatômico, né? E ter uma equipe multiprofissional, né, ao lado, né, isso ajuda demais, né, entender as questões anatômicas e também psicológicas, porque, como dito, né, chega na adolescência, ou o nosso aluno, né, o seu paciente, ele vai no auge, ele ama aquela Exatamente. atividade, ou ele fala, eu não quero mais isso, eu não quero mais essa atividade, né? E aí entra o lado até da psicologia, de entender um pouquinho sobre isso, acho que é muito bacana, né? E aí, nessa fase, principalmente da adolescência, que vem muito a questão dos pais. Que às vezes e até do treinador, que vê que o menino ou a menina tem potencial, tá nadando super bem, Correto. só que ela cansou. Só que a gente tem que entender o porquê que ela cansou. Né? Porque às vezes até a gente entendendo isso, a gente consegue ajudar ou para ela trocar de esporte mesmo, porque às vezes muda o gosto, muda e tudo Sim, bem, a gente tem claro, que entender isso, né? sem Ou, na problema. verdade, nossa, eu tô cansada porque eu não queria nadar 5 vezes na semana, eu queria nadar 4. Ou, eu queria trocar uma aula de natação por uma de dança, de, sei lá, Sim, né? Para dar uma desopilada para outro dia da semana fazer alguma outra coisa que não seja só cair dentro da água, né? E aí pegar isso também ajuda, né? Que às vezes a gente sem consegue dúvida, fazer com então. que a criança, o adolescente principalmente, não saia do esporte, né? Às vezes consegue segurar no esporte de uma maneira que ele goste, porque também segurar alguém numa atividade que não gosta, eu não sou muito a favor. Por mais que tenha É verdade. potencial, né? Eu acho que não, acho que em termos emocionais o ganho não vale, né? A gente só Sem prejudica, na dúvida. verdade. Claro que tem algumas coisas que, infelizmente, por um momento a gente tem que obrigar. Por exemplo, às vezes uma postura é muito ruim, ou alguns casos de crianças que, por exemplo, fizeram algumas cirurgias, principalmente de quadril, que elas não podem fazer outro esporte. A única opção que a gente tem é a natação. Eu vou dizer, Joãozinho, tem que ser natação, cara, não dá. Você quer depois, lá pra frente, jogar o seu futebol? Então, nesse momento, você vai ter que fazer natação, né? Porque Correto. tem algumas doenças ou algumas cirurgias que a gente faz que a gente não pode liberar
a pessoa para fazer um esporte de impacto. Então, o que sobra pra gente, Exato. sobra não no sentido pejorativo, né? Mas o que a gente fica é esporte dentro da água. Mas nem todos também. Às vezes você não pode liberar, por exemplo, ela jogar um polo aquático. Mas você pode liberá-la para uma natação. Às vezes nem todos os estilos, alguns estilos, não os 4, mas se consegue. Então, às vezes, nesse momento, vai ter que ser meio obrigado. Ó, eu preciso que você faça um esporte e, infelizmente, é isso aqui. Mas para lá na frente você poder voltar para o que você gosta, né? Tá certo, é isso mesmo. Apesar de aí ser uma coisa um pouco obrigada, mas é o que a gente tem para trabalhar. Mas se a gente tem outras opções, aí eu particularmente não sou da escola que, mesmo tendo potencial, eu acho que a vontade do indivíduo a gente tem que priorizar, né? Porque a gente quer que a pessoa seja feliz fazendo aquilo. Sem dúvida. Porque isso é uma coisa que a gente vê. Eu confesso que eu não vi estudo sobre isso, tá? Mas também não pesquisei muito a fundo. Isso aí é de ver no consultório mesmo. A gente percebe que algumas lesões são mais frequentes quando o paciente não gosta do esporte. Porque ele não presta atenção. Okay. Ele não tá nem aí que você tá corrigindo a pernada dele. Porque ele não gosta de estar fazendo aquela pernada. Ele odeia aquele tipo de nada e você tá mandando ele fazer aquela pernada. Ele vai nadar de qualquer jeito. Por exigência. Sobrecarrega um quadril, pode machucar um labro, um ombro, né? Faz uma coisa porque ele não tá afim. Sim. Então ele faz de qualquer jeito para acabar logo, me livrar, mandou nadar com a piscina, deixa eu lá, entregar logo isso aqui para ele do jeito que dá, e faz tudo errado, e se machuca. Né? Então fazer um esporte que a gente gosta, a gente presta atenção, a gente quer melhorar, porque a gente gosta de fazer aquilo. Então eu quero que o meu treino seja melhor que o da semana passada, né? Então isso ajuda a não ter lesão, e na infância isso é muito importante. Né? Porque isso é fato, é igual lição de casa. A matéria que a criança mais gosta, o caderno é mais bonito, a letra tá mais bonita, tudo é mais bonito. Sem dúvida, é isso mesmo. A lição de casa fica pronta mais rápido, porque é o que ele gosta. No esporte é a mesma coisa, né? E principalmente na criança e na pré-adolescência. A pré-adolescência é uma idade muito complicada, tem os hormônios tudo vindo igual louco, né? Tem aquela mudança corporal extrema, né? A menina espicha, o menino também, cresce mama, vem pelo, um monte de coisa que para eles é um... Todo mundo passou por isso, todo mundo lembra. Não é fácil lidar. Informação, né? Claro. Aí eles estão passando por tudo isso e você ainda quer obrigar ele a fazer uma coisa que não gosta. Eu nem sei se eu gosto do meu corpo do jeito que tá ficando. Eu nem sei se eu gosto de mim, porque eu tô mudando tanto que eu não me reconheço mais quando eu olho no espelho. E ainda você quer que eu faça uma coisa que eu não gosto? Então, é outra coisa que é uma idade muito complicada, né? Tem meninas que têm vergonha de ir na piscina, porque tá começando a aparecer a mama, tem vergonha de botar o maiô, né? Correto. Do corpo, tem... Então, é um monte de coisa que a gente precisa levar em consideração, né? Sem dúvida. E às vezes quem vai perceber isso é vocês na beira da piscina. Vai ver que aquela menina fica enrustida, não abusa nunca, se joga dentro da água toda encolhidinha, né? E aí, às vezes, a gente nota que, opa, tá acontecendo alguma coisa, né? Sem dúvida, é verdade. Precisa ficar muito atento. De uma maneira para ver como ajudar, né? Exato. Doutora, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Foi, nossa, sensacional. Foi sensacional. Eu vou deixar um pouquinho à vontade a doutora para falar um pouquinho mais, até de onde a doutora atende, dar um recado final. Primeiro eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite, né, por aceitar esse convite. Muito obrigado por disponibilizar uma hora do seu tempo aqui com a gente, tá? Nossa, quanta informação bacana, quanta informação positiva, né, que veio a trazer a muitos, né? Mãe de aluno, pai de aluno, técnico, professor, gestor de academia que está aqui com a gente, né? E então, primeiro, agradecê-la. E agradecer a todos que também estavam aqui. Eu peço sempre no final das lives 1000 desculpas àqueles que a gente não conseguiu ler, porque foram tantas as perguntas, mas tantas as perguntas
E os comentários, né? E que são muito legais. Então, a todos, né? Muito obrigado e também os meus pedidos de desculpa por não poder responder a todos, né? O grande Edirez entrou aqui com a gente também, Edirez fantástico e tantos outros que passaram, né? A nossa live ela vai ficar salva no IGTV e doutora, um recado para todos que estão aqui com a gente. A gente tem 30 segundos, doutora. Ai, gente, eu queria só agradecer a oportunidade, tá? E eu acho que a principal mensagem que a gente tem que passar é assim: a nossa missão principal é fazer com que a criança queira seguir num esporte. Então a gente tem que estar sempre atento para ela sempre vai dar um sinal se ela está curtindo ou não. Seja porque ela tem algum desconforto ou porque realmente ela não gosta daquilo.